demonstra mais sujeira, mais irregularidade, né, nos processos aí que envolvem o governo, mais, enfim, cada vez mais crimes aí sendo expostos e às vezes é até desanimador ver tanta coisa sendo exposta e nada de fato acontecendo e o presidente continuando aí é, livre, leve aí, mentindo na ONU, enfim, construindo as narrativas que ele quer construir, fake news comendo desembolado. É, né, a última coisa que eu vi aí foi um vídeo dele em Natal, em 2007, se não me engano, um vídeo bem antigo, no aeroporto de Natal e o pessoal compartilhando como se fosse a chegada dele em Nova York, né, nessa viagem dele lá agora. E agora a gente vê aí ele voltando para o Brasil, a Anvisa já falou que ele tem que cumprir um isolamento obrigatório, e se ele não cumprir, ele pode ser preso aí, né? Então, vamos ver como é que vai se dar esse processo, se ele realmente vai cumprir isso, se ele vai descumprir, se vai acontecer alguma coisa. Então, assim, cenário nacional totalmente desanimador, esse ataque aos povos indígenas, à Amazônia, esse descaso, essa falta de conhecimento geral, no sentido de preservação ambiental, esse descaso mesmo com as possibilidades de construção, de progresso, né, e desenvolvimento sustentável, assim, a gente vê muito pouco fala, fala sobre isso, as próprias bases, as pessoas, a gente vê aí totalmente desinformadas, totalmente preocupadas simplesmente com o financeiro e jogando lixo no chão e se preocupando pouco com o quanto está poluindo, quanto a cidade que ela vive polui, quanto a empresa que ela trabalha polui, qual os impactos disso na vida, né, na sociedade no geral. Isso me entristece bastante, né? Esse descaso mesmo, essa falta de acesso a esse tipo de conhecimento acaba virando um papo muito já tá, enfim, o pessoal só repete igual papagaio coisas que eu já ouço outras pessoas dizendo há mais de 20 anos aí, então não tem nada de muito novo, mas coisas que realmente são importantes, assim, que eu vejo que estão batendo na nossa porta aí, esse calorzão danado, essas chuvas, esse frio, essas mudanças climáticas, essas coisas que são consequências, né, dessa falta mesmo de importância para esse tipo de pauta ao longo desses anos, né, na construção dos estados, dos municípios. Eu vejo pouco sendo estudado assim pela grande massa, pelas bases, pouco sendo difundido, pouco sendo propagado por quem está em posições de liderança. É sempre difícil isso, assim, não é uma pauta muito popular, né? As pessoas querem falar de pautas populares, coisas que agradam empresários e investidores e etc., mas não querem realmente se aprofundar em outras pautas que de fato são menos populares, mas que a gente está vendo aí que não podem mais ser ignoradas. Então, é uma coisa que eu acabo refletindo, pensando em todo esse contexto Brasil, né, com o governo Bolsonaro, e que acaba repercutindo demais, né, nos municípios. Eu vejo muito isso na construção do ser humano. O ser humano é difícil a gente ver algum com realmente um senso crítico que constrói suas próprias palavras e seus próprios pensamentos. Eu entendo que a gente funciona a partir de aculturação, a gente está sempre aprendendo com o outro, mas, né, chega um ponto que extrapola e vários apenas repetem o que outros que ele se inspira falam. Então, eu vejo políticos locais, municipais, repetindo discursos de políticos da esfera federal, né? Discurso do Bolsonaro, por exemplo, e vejo Bolsonaro repetindo discursos de políticos neoliberais, né? De fora dos Estados Unidos, enfim. Então, eu acho
importante trazer essa minha angústia, né, que no momento eu sinto, essa falta de senso crítico, aproveitando que a gente está aí, centenário do Paulo Freire, então me vem muito esse tipo de questionamento, esse tipo de angústia. E, além disso, né, trazendo aqui para uma visão mais municipal, como o Francis citou também, a gente está aí trabalhando, tentando construir articulações, né, com vereadores, com secretários, juntamente com o Conselho Municipal de Juventude, para, de fato, conseguir ter voz ativa, participação nas políticas municipais, não só para a juventude, mas, enfim, para toda a sociedade. A gente acaba abordando outras pautas, não tem como, mas o principal é que a gente está aí tentando construir uma relação com esses políticos. Para vários jovens, né, que eu vejo, existe uma distância muito grande entre a nossa vida e a política e o trabalho desses nossos representantes, e, de certa forma, com as nossas construções, com a participação dos coletivos que a gente está aí, né, fomentando e incentivando e trabalhando junto, a gente está conseguindo diminuir essa distância. Essa semana a gente esteve na Câmara Municipal para discutir arte urbana, na presença do secretário municipal de Cultura, o Geraldo Lafayette, e ele foi quem marcou a reunião. Ele convidou alguns vereadores e compareceram o Erivelton e a Damires, e a gente estava discutindo arte urbana, discutindo questão de expressão, né, de liberdade de expressão, liberdade artística, fomento, né, a cultura aqui em Conselheiro Lafayette. Então acabou entrando a questão dos lambes. Não vou me alongar muito mais, não, só concluindo assim com essa perspectiva mesmo de que estamos construindo, junto com o Conselho, a gente adicionou agora, vai ser aprovado ainda, mas a gente conseguiu com que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social indicasse o eixo Juventudes no PPA. Isso nunca foi feito antes, né? A gente tem aí o histórico de PPAs, então a juventude nunca foi citada, não tem um plano municipal de juventude, a gente está trabalhando para construir. Não existe a juventude sendo citada na lei orgânica da cidade, né? Então a gente vê aí como que a juventude é importante, né? Como todo mundo fala muito de a juventude ser necessária para o futuro e ser inovadores, mas ao mesmo tempo a gente tem aí, né, o índice de jovens mortos altíssimo, jovens presos, discriminados de alguma forma, desempregados, dependentes, né? Então, assim, é um eixo que deve se organizar e deve lutar por seus direitos, e a gente está conseguindo dar passos aí, por mais que lentos, e toda a burocracia envolvida nesse processo de conselho, a gente está caminhando, a gente está conseguindo criar esses dados, né? Gente, desculpe, vocês estão me ouvindo? Agora sim, deu uma falhada. Ah, desculpe, vocês ouviram até que parte? Fazendo favor. Para mim, falhou só agora no finalzinho, só a última palavra. O resto eu ouvi tudo. Eu escutei tudo também, só última palavra. Ah, não, perfeito. Então, para concluir, né, nós que até ontem estávamos aí sendo marginalizados, hoje estamos conseguindo ter acesso, né, a essas pessoas que estão no poder, ser ouvidos, né, para bem ou para mal, né, sendo ouvidos com desdém ou não, mas nossa voz está chegando, e eu acredito que, se a gente continuar trabalhando, cada vez mais a gente vai construindo esse espaço. E é isso. Eu creio que, dentro do município, a gente ir construindo esse caminho, por mais que o contexto Brasil seja totalmente diferente, a política seja bastante horizontal, horizontal não, desculpa, vertical,
se a gente conseguir ir construindo essa horizontalidade dentro do nosso município, né, a partir daqui a gente consegue ir, né, espalhando isso, assim, é o sonho, né, e contaminando outros municípios, outros estados. Estou participando agora lá do grupo que está mobilizando os atos aqui em Lafayette, né? O Álvaro me colocou lá no grupo, fiquei bem contente de ver a última participação, né? Algumas coisas me entristecem, coisas que precedem a minha participação nesse grupo, que foram coisas que eu fiquei sabendo por alto, né? Entre os jovens, os mais jovens que eu, né? Fiquei sabendo pelo Arthur. Hoje eu tenho 25 anos, eu tenho visões muito claras sobre objetivos, e eu acho que isso importa muito mais do que qualquer coisa, assim. A gente tem que evitar tudo que atrapalhe o nosso caminho até esses objetivos. Mas eu vejo os mais jovens que eu, às vezes, um pouco perdidos, né, nesse objetivo, assim, enfim, dando rodeios que poderiam ser evitados. Então, antes de participar desse grupo, fiquei sabendo de algumas narrativas sendo construídas de disputa, né, de rivalidade com a questão do coletivo Lafamob, né, e fiquei triste, não sei exatamente falar sobre isso, só sei que era uma questão de disputa, no sentido de que a gente está fazendo esse trabalho de ocupação de conselho e burocracia e comunicação os parlamentares, e as críticas eram que essa política institucional não é válida, política se faz na rua, levantando placa e gritando, e que não funciona o institucional. Então, eu acredito que o importante, na verdade, é que nós estejamos em todos os espaços, entendeu? Que tenham os jovens que estão fazendo a burocracia, que estão fazendo esse corre, digamos, mais chato, né? E outros jovens estão na rua, estão mobilizando. Então, no final, nós somos todos os jovens ocupando todos os espaços, e não tem que haver disputa, não tem que haver, né, quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, é todo mundo fazendo tudo, e é só assim que a gente consegue uma unidade, um progresso real. E, enfim, mas no geral, participei da última reunião, gostei de ouvir as falas dos jovens que estavam lá nesse momento, e espero poder contribuir, espero poder participar mais. Como o Franz falou, realmente está tudo muito, muito rápido, o João falou também, o tempo está muito corrido, faculdade, conselho, projeto social, trabalho voluntário, a nossa vida pessoal, né, que acaba ficando em segundo plano, ou se misturando tudo. Então, às vezes, a gente fica um pouco sem tempo mesmo, um pouco difícil participar de tudo. A gente precisa tirar um tempo para a gente se afastar, faltar em algumas conversas, né? Mas estou aqui, estou a fim de construir e somar com quem quiser fazer política de verdade e dar esse espaço, né, para a gente construir. Podem sempre contar com a minha força. E parabéns para vocês também, que apesar de todo esse caos também, que vocês, como mais velhos do que eu, a maioria aqui, estão passando por isso há muito mais tempo que eu, então, e ainda estão aqui, e ainda estão se esforçando e fazendo esse trabalho. Então, parabenizar a todos, ao aniversariante aí, o Álvaro, e obrigado pelo espaço. Não vou me alongar mais, não. Obrigado, viu, Anderson? Valeu pelos parabéns aí. Pessoal, como é que estão as inscrições? Sou eu, o Marcelo e o João. Gente, não, sim, eu quero falar para o Anderson o seguinte: eu acho que ocupar os espaços dos conselhos é super importante. Aí eu falo como alguém que trabalhou com conselho, com gestão de conselhos, assim, boa parte da minha vida, então é super importante. Eu acredito nos conselhos, ainda que alguns conselhos tenham alguns vícios, não funcionam 100%, eu falo na área que eu trabalhei, patrimônio cultural,
mas eu acredito que em outras áreas não deve ser muito diferente. Deve haver, né, alguns vícios, mas se a gente não ocupa esses espaços, a gente abre precedente para que esses vícios sejam maiores, assim, ou sejam piores, ou sejam mais profundos, né? Então, eu acho que é isso mesmo, é na rua, é nos conselhos, é na parte institucional, a gente tem que ocupar os espaços sociais, os espaços culturais. Eu acho que esse diálogo com os jovens é super importante, porque a gente vê a desinformação assim, tão grande em todos os lugares. Vou tentar compartilhar depois lá no grupo do PT, ver se eu salvei no meu celular, um vídeo que eu achei super interessante hoje de uma menina falando que o filho dela vai ser anticomunista, vai ser capitalista, não sei o que, não sei o que. Uma outra menina costurou o vídeo e falou assim, entre outras coisas que ela fala assim, deixa eu te falar uma coisa, o seu teto é de PVC. Então, assim, isso diz muito, né? Isso diz muito dessa falta de informação. Eu vou ser antipetista, vou ser capitalista, como assim? Mas o seu teto é de PVC. Então, eu acho que, para mim, esse vídeo hoje fica muito claro essa falta de informação. Das pessoas não sabem, principalmente alguns mais jovens, né? Não estão se posicionando, mas não sabem aonde estão se posicionando, como estão se posicionando e qual é o lugar deles no mundo. Isso tudo vai passar pela cultura, pela educação e por essas conversas todas. Outra coisa que eu quero falar, que eu acho que tem muito a ver com isso, eu acho que todas essas CPIs, que, pelo menos assim, eu estou muito frustrada, tanto em nível municipal quanto nacional, com CPI, eu já estou desacreditando, eu acho que CPI não vale para nada, porque realmente assim, é frustrante a gente ver um monte de CPI sendo aberta, e não dá em nada, dá em pizza, né? Então, assim, eu acho que a minha frustração também é de um monte de gente. Eu acho que isso aí só reforça uma coisa que durante muitos anos a gente ficou muito preocupado. A gente ficou muito preocupado em eleger nossos prefeitos, em eleger nossos presidentes, nossos governadores, e a gente não se preocupou em eleger as nossas câmaras de deputados, o nosso Senado, as nossas câmaras de vereadores, e aí eu acho que é muito reflexo disso. E eu acho que esse é um momento muito importante, até para nós, como brasileiros, a gente começar a refletir nisso, né? Em como a gente vota. Eu lembro de um professor meu falando que o brasileiro ele vota engraçado, porque ele vota no Lula para presidente, mas ele vota no Sozé do PSDB para deputado. É tipo assim, mas eu não vou ficar mal com o PSDB. Eu vou votar no Sozé, eu votei no Lula, eu não vou votar. Ou eu votei no prefeito do PT, ou eu votei no prefeito do PSDB. Mas no vereador eu vou votar ali, né? Então, assim, não existe essa coerência no voto. Eu lembro muito desse professor falando isso. E desde que ele falou isso, eu passo a prestar muita atenção nisso tudo. E eu acho que esse é um momento muito importante para a gente começar a refletir sobre isso, sobre como a gente vota e sobre a importância da gente votar também, né, nos nossos candidatos para vereador, para deputado, para senador. E outra coisa que eu falo mais ainda, quantas pessoas não lembram sequer em quem elas votaram para vereador na última eleição? Quantos, se a gente parar na rua e perguntar em quem você votou para deputado? Se não for uma pessoa mais engajada ou que votou num deputado por um interesse particular, que a gente sabe que isso existe também, né? Esse jogo de interesses aí espúrios que o Francis coloca muito bem, que é uma máfia, e essa máfia ela não é só de quem está em cargo eletivo, mas é também a gente sabe que essa máfia pega também eleitor, né? Porque a gente sabe que tem eleitor que faz essa troquinha, né, de voto por favorzinho principalmente com os vereadores, né, que talvez estão mais próximos das pessoas, né, no dia a dia, talvez porque mais próximo, talvez porque o prefeito, por exemplo. Então a gente sabe que isso tudo existe. E aí, assim, até que ponto a gente não deve, talvez, aproveitar esse momento para a gente começar a refletir sobre isso aí, sobre como a gente vota, enfim, e na coerência do nosso voto, né?
A gente tem que tentar explicar para as pessoas o quanto é importante a gente ter um voto coerente, o quanto é importante. Aí eu volto lá na questão do vídeo, já para finalizar aqui minha fala, o quanto é importante a gente saber qual que é o nosso lugar no mundo. Né? Eu acho que aí isso tudo passa pela fala do Anderson aí também. Bom, e é isso, gente. Bom, obrigado, Kelly. Posso voltar para a coordenação agora, se vocês quiserem. Se não, se você quiser continuar, Kelly, fique à vontade. Álvaro, pode voltar, porque eu vou ficar só até umas 8 e pouquinho. Ah, tá. Não, tranquilo. Então tá bom. Então agora é o seguinte, estão inscritos o Marcelo, depois o João Vicente. Bom, pessoal, primeiramente, parabenizar o Álvaro aí pelos 50 anos dele. Tudo de bom, muita saúde, você merece. Tamo junto. Bom, eu vi o que a Kelly falou, achei interessante, porque é aquela discussão que a gente sempre tem, né? Das pessoas acreditarem ou não nesse sistema. Eu defendo que as pessoas não gostam desse sistema, né? E isso se reflete em várias atitudes que as pessoas têm. Então, essa coisa das pessoas votarem nas pessoas, não votarem numa ideia, votar por interesses particulares, demonstra que as pessoas confiam no sistema. Elas confiam pontualmente naquela pessoa ali que é parente dela, vota nela, naquela pessoa ali que resolveu um problema pontual dela, mas não acontece, não acredita numa mudança sistêmica mesmo, né? E vi também a Kelly dizer que já está cansada de CPI, eu também já estou cansado de CPI, acho que é tudo um faz de conta, uma grande abobrinha. E essa luta sempre, né? Sempre a gente correndo atrás do prejuízo e as coisas não resolvem. Então aqui em Lafayette, lá em Brasília, aquela novela lá da CPI. Enquanto isso, o Brasil sendo vendido, o Brasil sendo destruído, as pessoas morrendo de fome, morrendo de doença. Então eu vi também o Anderson, né, falando da questão da luta institucional. Acho que é importante a luta institucional, sim. Mas agora, mais importante do que tudo, era que a gente conseguisse colocar o povo na rua. Porque a luta institucional está completamente falida, no meu entendimento. A gente vai conseguir muito pouco. O institucional vai vir depois que o povo for à rua. Aí pode ser que o institucional funcione. Como sempre funcionou, né? O institucional sempre foi pressionado. Quando o institucional foi a favor do povo, é porque tinha povo na rua pressionando. Quando não tem povo na rua pressionando, o institucional de pouco adianta. É paliativo, quando não é retrógrado. E essa questão de Lafayette, que eu achei interessante, demonstra, pessoal, mais uma vez, que o identitarismo, apesar de ser uma luta muito importante, é uma luta insuficiente. É uma luta que divide os oprimidos, divide a esquerda. E, mais uma vez, ficou comprovado isso na votação dessa CPI, né? Inventaram a porção de história, e aí os identitários religiosos contra os identitários LGBT, aí tem os identitários jovens, tem os identitários mulher, tem os identitários negro, e a burguesia acha isso tudo muito ótimo, porque ela manipula todo esse processo, né? Então, e o que eu vejo do identitarismo, muitas vezes das lutas identitárias, é que as lideranças identitárias é que acabam se promovendo em cima do identitarismo, né? Então, o identitarismo ele coloca alguns negros, por exemplo, na causa negra, coloca alguns negros em situação de destaque, mas a grande maioria dos negros continua na miséria. Então vai lá o Biden e coloca uma vice negra e coloca assessores negros, e aí dá-se aquela falsa ilusão de que resolveu, olha só, os negros no poder, resolvemos a situação, mas a grande maioria dos negros continua sendo massacrada. Então eu acho que a grande luta é a luta de classes mesmo, a velha luta de classes, velha e boa luta de classes. O identitarismo é uma luta que nós deveríamos entender o identitarismo como
parte, né, como apenas um pequeno extrato dessa grande luta de classe que nós temos, que é muito maior, porque os negros, os jovens, todas as pessoas que são discriminadas, né, e oprimidas, elas estão no mesmo barco. Então eu vejo que a luta identitária é isso, é uma luta importante, mas insuficiente. E muitas parcelas da esquerda estão tomando a luta identitária como uma luta principal. E aí estão passando a boiada, né? Porque fica cada um no seu quadrado e vai lá a burguesia é muito bem organizada e consegue enganar muitas pessoas e passar as grandes questões, eles conseguem aprovar a favor deles. Bom, minha primeira fala seria essa, aí depois eu concluo. Obrigado. Beleza, Marcelo, eu que agradeço os parabéns, valeu demais, sou cinquentão com essa cara de 35 aqui, tá ótimo. Agora então João Vicente e depois eu. Bom, boa noite a todos e a todos. Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Primeiro, eu queria dar alguns informes com relação, primeiro, ao setorial do PT e, especificamente, o setorial de moradia. Nós temos aqui, nessa plenária, duas companheiras, né? Fazem parte desse setorial, que é a Dayana e a Kelly, que não é a Kelly, né? Apesar que a Kelly está também. A Kelly está com a arquiteta, não? É isso? Não, turismóloga. Desculpa, viu? Tá com Kelly. Kelly Dutra? Sou eu. Kelly. Eu tô com dois. Então, desculpa. Não, sou eu mesmo. Então, beleza. E nós estamos com já marcado a plenária, duas plenárias nesse final de semana, no sábado e no domingo. Nós já colocamos lá no grupo do PT. Nós já temos uma plataforma proposta pelo setor de moradia do PT estadual. Vai ser uma chapa só, né, onde o Bozó, presidente do PT de Lagoa Santa, é o nosso coordenador. Enfim, nós tivemos um total de 400 e tantos filiados, né, que optaram pelo setor de moradia, mas quase uns 300 que fizeram o credenciamento. Então, sim, nós temos conversado, né, com outros companheiros do setorial de moradia, né, de Minas Gerais, galera de Uberlândia, e aí da nossa região também, Itabiri, Preto, Congonhas, Ouro Branco, enfim, Entre Rios de Minas. Mas está nesse pé, né? Nós vamos fazer esse setorial, essa plenária. Aqui em Lafayette são 20 pessoas que credenciaram. Então, no processo eleitoral de coordenação do setorial, para cada 10 filiados que participar da plenária, se coloca em direito a um delegado para as plenárias nacionais, do setor de moradia. No caso de Lafayette, todo mundo participar das plenárias, pelo menos de uma, para fazer 2 delegados. Então, primeiro era isso. Sobre a questão do João, setorial. João, tem que participar das duas? Não, é de uma das duas, é? Só uma, pelo menos uma já garante essa questão do delegado. Tá bom. Outra questão que eu queria informar é sobre a audiência pública do PPA. Então, semana que vem nós vamos ter a primeira audiência pública na Câmara, terça-feira,
dia 28. Como que vai ser restrito? E aí, aqui nós temos o Francis, que é do Conselho, e aí eu tive lá na Câmara, me parece que os presidentes vão ter a sua vaga garantida lá nessa audiência pública. Então, Francis, depois você podia dar uma ligada lá para a NEA, para saber como é que vai ser com relação aos outros conselheiros, se eles vão poder participar, ok? Mas eu mesmo não vou estar na cidade, vou ficar mais de um mês fora, em Rispé. Então depois, então beleza. Tá. Aí eu vejo com o pessoal lá no grupo lá e vejo com a NEA, então, essa questão. Então, só dando esse informe para o pessoal de que semana que vem aí está o Anderson da Juventude, ficar sabendo de que haverá audiência pública, né, do PPA. Outra questão, informe também com relação ao plano diretor. A prefeitura já fechou uma parceria com a Fundação Israel Pinheiro, a FIP, para dar assessoria na revisão do plano diretor, da lei de uso e ocupação de solo. E nós estamos aproveitando, numa articulação que nós já vimos conversando lá com a Secretaria da Fazenda, com relação ao nosso plano municipal de habitação e interesse social. E está caminhando para que esse plano ele seja incluído num pacote com a FIP, que para nós vai ser muito bom, porque a FIP é uma fundação com técnicos com experiência em planos municipais e inclusive pessoas que já até contribuíram no governo petista em BH, enfim, são engenheiro, arquiteto, profissionais qualificados. E isso vai facilitar para a gente, porque aí não vai precisar fazer edital, fazer edital para fazer a concorrência, né, de contratação de empresa. Então, a gente já vai direto com a FIP, e se a FIP falar lá, não, para fazer um plano municipal de acordo que manda a legislação, enfim, vai custar X. Então, esse X, se for 100, 80, 50, 60, nós já temos esse dinheiro garantido lá no fundo, via as emendas impositivas, né, dos nossos vereadores do PT, né, da gestão anterior, né, que tinha o Chico e o Pedrinho. A outra questão é que nós também, lá no informe, nós estamos já com, inclusive, já com o termo de resolução já pronto para a gente construir a nossa conferência municipal de habitação de interesse social, a primeira conferência a ser realizada na cidade. Nós estamos caminhando para isso, para, inclusive, fortalecer as nossas ações que já aprovamos lá no Conselho. Bom, a outra questão, e aí na fala do Francis, é com relação, ele falou aí do casal que ocupou lá no Tietê. E aí, Francis, como eu já falei com você, eu preciso mais de informações desse casal, desse pessoal, porque eu já tenho uma outra informação, entendeu? Então, para a gente poder estar casando, para saber se é o mesmo pessoal, que a informação que eu tive, uma informação não muito positiva, né, da ocupação desse casal. Eu só estou colocando isso porque eu tive com uma pessoa que é lá do Tietê e me deu uma outra informação. Ô, João, é do Lima Dias, viu? No Tietê, não. Não. Tá. Então, eu mandei um endereço para você agora. Tá. Porque no Tietê, você me falou Tietê, essa pessoa me deu a informação que realmente lá no Tietê tem um pessoal lá que ocupou, mas está naquelas questões, né, que ocupa, depois vende, enfim, é outra questão. O Tietê, João, eu falei que nós vamos fazer um mutirão para
limpar um lote junto com o pessoal da Escola Família Agrícola, fazer um trabalho de base com jovens que interessem em ir lá na escola e depois também cuidar daquele lote. E esse lote tem dono. É o dono que está pedindo para limpar, pagar e deixar depois o pessoal mexer com horta, coisa assim, dentro do espírito da Escola Família Agrícola. Pois é, mas esse terreno lá é particular ou é público? É particular. Do Mutirão. Do Tietê é particular. É da Vale, não? A dona pediu para capinar, né, como chama, limpar o lote e vai fazer um comodato de uso. Beleza. Então, a outra questão que o Franço falou, que é do terreno da permuta, né? Que me parece é o terreno que tem lá, naquele loteamento lá perto da Copasa, perto do Triângulo 2, é isso, Franço? Sim, Comentou? sim. A primeira permuta foi lá com um terreno lá na Unipac, que aí foi desfeito, e aí eles ofereceram esse terreno lá, que chama até no Pau do Urubu, um terreno da região lá da Barreira. Mas me parece que essa permuta também foi reprovada. Me parece. Aí eu entrei. Até interessante, João, você está dando oportunidade para a gente mostrar o trabalho de base de petista. Eu entrei no Ministério Público questionando o valor muito baixo, que inclusive foi orientado, fui lá no Pedrinho e foi orientado pelo advogado dele. O valor muito baixo que a prefeitura tinha colocado no valor lá atrás do mercado produtor. E com isso tinha condição de trocar com qualquer terreno ruim. E o promotor entendeu e questionou e travou. Mas aí você está aproveitando, se você me dá só um minuto, eu vou entrar no promotor com mais duas questões. Até interessante ver a opinião sua e do pessoal aqui do partido. Lá perto do manancial, que traz a água para nós, lá nos Almeidas, estão fazendo, até o Marcelo deve acompanhar lá, estão fazendo vários chacreamentos. E esses chacreamentos vai ter esgoto e tudo, né? E logo acima do nosso manancial. Então, Itá reveria. Deveria ter uma organização e um acompanhamento ambiental. Esse pedido do chacreamento passou ou não? Teve empatado no Conselho Municipal do Meio Ambiente, foram 4 contra 4. Eu não sei, o Pedrinho estava lá, nem sei o que eles vão fazer com esse empate. E também vou entrar no promotor por causa... Agora até esqueci, eu sei que eu fui orientado pelo companheiro nosso que trabalha na Copasa e falou, sim, já sei. A Copasa está ajudando, né, os produtores a fazer barragens para que a água não escorre e faz sulcos e atrapalha o meio ambiente. Então, a água vai penetrando dentro, através de uma barragem, vai penetrando dentro do terreno e traz água pelas nascentes afora. Aí, o que está acontecendo? O produtor que primeiro liberou, agora está tampando essa barragem, está enchendo com terra. Então, eu vou ter que entrar também no Ministério Público por causa disso, porque senão, se a CGEP pegar, está totalmente na contramão. Obrigado. Pessoal, ô João, eu vou ter que te interromper, que a nossa chamada vai terminar em 3 minutos. Aí eu vou deixar você concluir a sua fala, né, na sala nova que eu vou criar aqui agora. Tá bom? Vou criar a sala aqui e vocês clicam no chat nessa nova sala, porque essa sala aqui vai terminar em 3 minutos. Tá? Você continua falando a sua participação, só que vai ser na sala nova. Porque senão essa aqui vai cair em 3 minutos. Tanto a CPI, o trabalho da CPI, quanto essa proposta de lei do LGBTQIA+.
Eu acho que isso mostra para a gente, é muito claro, a história que a Kelly estava falando, né, sobre a moça lá que estava falando que é capitalista, que é contra o comunismo, e ela falou assim, mas o seu teto é de PVC. E, na realidade, o Marcelo também comentou com base nisso, mas, na realidade, isso é exatamente o que é o sistema. Por isso que a gente fala, o sistema ele leva as pessoas ao que a gente chama de alienação, a pensarem dessa forma, como se isso fosse o certo para elas, quando, na realidade, é isso que faz com que a gente permaneça da forma como a gente está. Então, um exemplo claro disso a gente tem... E agora? Quando a gente vê... agora já te ouvimos, João. Depois que eu terminar aqui, deixa eu concluir aqui, depois a gente passa de volta. Um exemplo que a gente tem disso é o LGBT, essa proposta aqui em Lafayette, é o mínimo. Era uma proposta que simplesmente apresentava, além das mulheres, crianças, adolescentes, idosos, uma comissão permanente que também incluía na sua denominação a defesa dos direitos da população LGBTQIA+, que é a mesma coisa de falar a defesa dos direitos da população feminina, os direitos da população jovem, entendeu? E, no entanto, por conta disso, e os preconceitos e as mentiras que colocam em cima de um detalhe que, na realidade, é essencial, sabe? É essencial para as pessoas. Isso aí é direito fundamental humano, né? De todos nós, homens, mulheres, crianças, idosos, de todo mundo. Seja qual for a sua orientação sexual, é um direito que todo mundo deveria ter. Mas aí confundem as coisas, começa a colocar outras coisas que não tem nada a ver com a discussão de orientação sexual. Falam em ideologia de gênero, coisa que nunca existiu. A ideologia de gênero só existe para aqueles que são preconceituosos, que criaram essa ideologia de gênero. Não existe. Ideologia é capitalismo ou socialismo. Né? Ideologia é o estudo de ideias. E essa ideologia de gênero, então, simplesmente não existe, porque não existe esse estudo de ideias. Não é uma ficção a existência de homens, mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexuais, assexuais. Então, não faz sentido. Mas, para aqueles que defendem esses preconceitos, faz sentido. Mas a violência é grande porque são os LGBT, quer dizer, eles são as maiores vítimas e, além de serem vítimas, ainda saem como se fossem eles os responsáveis pela violência que sofrem. É a mesma coisa com o estupro das mulheres. Né? Mulheres que são vítimas, aí usam a roupa que ela está usando e a minissaia dela como se fosse a minissaia responsável pelo estupro, pela violência que ela sofre. É um completo absurdo. E a gente tem que estar sempre muito atento quanto a isso. Por quê? Porque isso mostra a ideologia dos nossos cidadãos aqui de Lafayette. Quem que elegeu... Desculpa, pessoal. Quem elegeu essa Câmara que está aí. Porque, por exemplo, você pega a importância do vereador e do lado que ele está, e da ideologia que ele está. Você pega, por exemplo, essa proposta que foi da Damares de mais 3 vereadores, então, ou seja, era para ter garantido 4 votos pela proposta. Chega na hora da votação, 2 dos vereadores que apresentaram a proposta de lei votaram contrário. Votaram contrário deles mesmos. Quer dizer, não resistiram ao mínimo de crítica sobre o negócio que, na realidade, a crítica é infundada. Então, ou seja, eles ficam na mão... É o típico comportamento da direita mesmo. São todos da direita mais retrógrada mesmo. E você pega a Damires, por exemplo, que é uma das que apresentou, é uma representante lésbica, né, LGBT, da população LGBT, e veio os demais vereadores do partido dela, né, que todos eles foram eleitos com os mesmos votos, né?
e todos eles votaram contrário a ela, né? Contrário à proposta dela. E, inclusive, o outro... Não, são dois mesmo. Então, são dois... PV elegeu ela, elegeu o Eustáquio, elegeu 3 ou 4. Então, quer dizer... Não, o Eustáquio... Eustáquio, o Adamires e tem mais um. Quem que é o... Um pouco eu lembro. Então, mas o que eu quero dizer é isso. Pelé. Não é Pelé, não. Eu acho que é o Oswaldo, é o próprio Oswaldo. Foram eleitos e estão fazendo o inverso daquilo que eles defendem, né? Que eles defendiam na eleição. Tanto é assim que, na saída da Câmara, a população LGBT que estava lá na Câmara e que viu aquele papelão que os vereadores fizeram, saíram, por exemplo, vaiando o Eustáquio, que era companheiro nosso, se candidatou, saiu do PT para se candidatar pelo PV na ideia de que pelo PV, para ter mais chance de ganhar, quer dizer, ainda bem, porque o que ele está fazendo é um papelão para a gente. Se ele tivesse no PT, ele não poderia estar votando como ele está votando de forma nenhuma. Porque ele saiu vaiado, o pessoal de lá falou que apoiou ele, eles apoiaram exatamente ele, por conta da plataforma dele, quer dizer, capoeirista, negro, né? Defensor das minorias, fez a campanha sempre no PT com essa mesma, defendendo essas mesmas ideias. Né? Lauro, só me dá essa parte em relação aos negros. A Nícia, que é nossa afiliada, eu encontrei ela lá no IF, estava inaugurando alguma coisa lá, e ela falou que ficou decepcionado, né? Como que faz? Porque seria um legítimo representante da comunidade negra e aí a decepção e não sabe mais o que faz agora. Não, é isso. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Mostra a importância da política, inclusive nas cidades, né? Inclusive na Câmara, não mais na menor representação parlamentar de todos nós, cidadãos e cidadãs do Brasil, ou de qualquer outro lugar. Né? Mas é isso, nós temos que ter sempre essa visão. Eu acho que a Damiris tinha que estar pensando sobre isso, porque ela está sendo prejudicada pela própria postura do partido que ela se encontra. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre percebendo isso e falando e mostrando isso para os outros. Né? Porque isso mostra, desde o menor dos parlamentos que a gente tem na nossa estrutura política, a importância que tem a política, a ideologia e os partidos políticos. E o mesmo caso é na CPI, mesma coisa. O pessoal, aqueles que participaram da CPI, agora nessa segunda foi apresentada pelo Thaleson, né? Eles puderam votar, que eu achei que não pudesse, mas eles puderam votar, e dos 5, 2 mudaram o voto, mudaram a posição. E os outros 2 que não eram da CPI também mudaram. Que é o André e o André e o Angelino, o pastor Angelino. Ou seja, na realidade, eles trabalham contra o povo. É o tempo todo sempre contra o povo. A gente tem que mostrar isso para as pessoas. Então, a gente tem que dar publicidade para isso. Mostrar para a cidade inteira, porque não é possível que as pessoas não percebam que ela está sendo prejudicada no transporte público por conta dos representantes que elas escolheram. Né? Porque eles foram escolhidos pela maioria da população brasileira, da população de Lafayette. Então, a gente tem que estar mostrando sempre isso daí. E, ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar a diferença do nosso representante, né? Da nossa política, do que a gente faz. Então, em relação a Lafayette, é isso que eu queria dizer. Em relação ao governo do Estado, nós temos que nos preparar, porque vai ser muito dura a eleição ano que vem. Né? Aí já estou falando de conjuntura, porque a conjuntura do governo do Estado ele está vindo com dinheiro em caixa. Tá? É um governo que é completamente reacionário, igual ao governo do Bolsonaro. Está em tudo, a política dele em tudo é a mesma, a não ser na tosquice de se apresentar. Apesar de que o Zema também fala muita bobagem, mas ele não chega ao ponto de ser tosco, né, e completamente sem noção, igual o Bolsonaro. Mas ele vai vir com dinheiro em caixa. Tá? Os estados, por conta dessa pandemia e da desestruturação dos serviços públicos
que tem vindo desde o governo do Temer, os governos de Estado vão estar com o dinheiro em caixa e vai ser uma dura batalha para nós. O PT já está dizendo em Minas Gerais que vai ter candidatura própria, mas até agora não despontou ninguém do PT. A gente só teve um que se lançou, né, que se ofereceu para disputar, que é o Reginaldo Lopes, e ninguém mais falou nada, nenhum outro contrapôs. Até agora, a única informação que a gente tem do PT é que o próprio presidente do partido disse que nós teremos candidatura própria, mas nós temos que formar o candidato. E, além disso, nós ainda temos um fator que é o Calil, que infelizmente, eu entendo que nós, nessa próxima eleição, não vamos ter condições de formar um nome capaz de disputar o governo do Estado. E o governo vai estar entre o Zema, que é uma tragédia completa, né, na minha avaliação, de acordo com o que ele vem fazendo, né? E, por exemplo, essa história da população LGBTQIA+, aqui em Lafayette, ele vetou também no governo do Estado uma legislação também que não tinha nada absolutamente nada demais, ele também vetou, exatamente por conta desses preconceitos. E isso é só um rodapé do governo dele, tá? Porque o governo dele tem sido em tudo muito baseado naquela política que é, na macro, a política do governo federal. Mas nós vamos ter, desde já, que pensar como fazer, porque vai ser uma dura batalha, porque se não for ele, vai ser o segundo, o único que tem aí alguma condição, pelo menos nesse momento, é o Calil, que também, infelizmente, apesar de ter postura completamente diferente em relação à pandemia, em relação a moradores de rua, né, em relação até a política de moradia lá em Belo Horizonte, questão de desapropriação, esse tipo de coisa, mas, infelizmente, ele também, em muita coisa, ele não destoa nada de nenhum dos outros da direita. Só não é fascista igual o Zema e o Bolsonaro. Mas é direitão do mesmo jeito, então a gente, infelizmente, vamos ter que ver como é que vai ficar e o que fazer para tentar reverter essa situação do governo do Estado. No governo, política, falando em economia, né, a nível nacional, nós temos uma crise climática aí que eu acredito que nós estamos na iminência de uma crise energética, tá? E que eu acho que vai acabar completamente com as condições que era a última esperança do Bolsonaro para disputar eleições, que seria a situação da economia. Se a gente tiver uma crise energética, isso vai acabar com as possibilidades de recuperação da economia e acabar com qualquer chance dele. Mas eu acho que nós não teríamos nem que estar discutindo isso em relação ao governo do Bolsonaro, porque é um governo genocida, assassino, criminoso, e o que ele tinha que estar discutindo é como tirar ele o quanto antes. Tá? E todo mundo tinha que estar discutindo era isso. Inclusive a direita, porque eles também já perceberam que a única alternativa que eles têm, não existe terceira via. Eles já perceberam que não tem condição, a terceira via não vai conseguir se firmar até o ano que vem. Então, com o Bolsonaro no jogo, vai ser Lula versus Bolsonaro. Então, até para a direita, se ela usasse um pouquinho a cabeça, eles já deveriam estar pressionando pelo impeachment do Bolsonaro, para a abertura do impeachment do Bolsonaro lá no Congresso Nacional, porque essa é a única possibilidade que eles têm de apresentar um outro nome, e aí, sem ter uma segunda via, que seria o Lula e o Bolsonaro, eles passariam a ter essa segunda via. Mas, até agora, o que a gente vê é que parece cada vez mais distante essa possibilidade de impeachment, né? Aqueles que falavam que estavam pensando em discutir o impeachment já voltaram tudo atrás. Então, é lamentável, mas é essa que é a situação que a gente vê hoje no governo, na questão federal. A renda do trabalhador está só diminuindo, tá? A nossa renda está caindo, em geral. O trabalho, apesar da propaganda do governo, o trabalho continua, o desemprego aumentando. Então, as condições de trabalho piorando e o desemprego se mantém mais alto ainda do que quando ele pegou. Então, isso é um problema muito grande, não só para as pretensões dele, mas principalmente para a própria população, porque
é igual a fome, né? Tem coisa que não espera, não tem jeito. É a vida da pessoa que está em jogo ali. A inflação, eles não vão conseguir trazer a inflação para dentro da meta, então é outro problema para o governo. Por um lado, eles acham bom, porque isso dá mais dinheiro para o caixa do governo, né? Porque aumenta os valores, mas em termos de capacidade de usar aquele dinheiro, a gente não sabe o que eles vão conseguir, até porque é um governo de destruição, né? Não é um governo de incentivo a desenvolvimento. Então, as contas públicas estão basicamente equilibradas, também no governo federal, como eu tinha falado dos estados, também no governo federal. Mas a crise climática é muito grave. Tá? Eu acho que vai ser iminente esse apagão, né? A gente tem problema de apagão no Brasil inteiro. O próprio governo do estado, o Zema, já anunciou, se eu não me engano, foi hoje nos jornais que eu vi, não sei se foi ontem que ele falou, se foi hoje mesmo de manhã que ele falou, que já está esperando que nós vamos ter colapso do sistema de energia aqui no estado de Minas Gerais, o que mostra o colapso da política deles, né? Política, né? Como é que foi só tirar o PT do governo que modificaram a política energética do país com essa ideia imbecil de privatizar aquilo que não deveria nem ser mercadoria, né? Porque é serviço básico para a população, e o resultado é isso aí que a gente está vivendo. Além da crise energética, nós temos a crise de água, né? E esse recorde de desmatamento, de queimada, que é um problema da humanidade, não é só nosso. Eu acho que a gente, do jeito que está, infelizmente, nós temos mais 50 anos, Lafayette é deserto, Minas Gerais inteira é deserto, São Paulo é deserto, Mato Grosso do Sul é deserto, Paraná, grande parte do Paraná é deserto. É isso que vai acontecer com a gente. Ou a gente recupera o governo federal e muda completamente essa política, aí entra no que o Anderson falou, nós temos que falar isso o tempo todo, tem que passar a colocar na nossa pauta como uma prioridade, discutir o tempo todo é o seguinte, desmatamento zero, queimada zero, é criminalizar todo e qualquer cidadão que promova queimada. Porque o que a gente tem que fazer é o inverso agora, tem que incentivar a reflorestamento, né? Refazer as matas nas beiras dos rios, dos córregos, etc. Porque senão não tem volta. Depois que virar deserto, não tem volta. É igual o Saara, né? Que já foi lá, milênios atrás, já foi floresta. E hoje está lá. Cada ano que passa, aumenta mais o tamanho do deserto. Esse, infelizmente, parece que vai ser o nosso destino se a gente não mudar essa política que está hoje no governo federal. E, em particular, para terminar, a questão do Bolsonaro, desculpa, então vou concluir aqui. A questão do Bolsonaro, ele está cada vez mais isolado. Essa viagem dele para a ONU mostrou claramente, ele é realmente chacota internacional para o mundo inteiro, desmoralização dele é internacional, mas ele vai continuar tentando golpe. Ele desde 2019 tentou golpe, e se a gente fala, ele é fascista, ele é representante do fascismo, e o fascismo é assim, trabalha com golpe. Eles não conseguem trabalhar com a democracia. Então, ou a gente tira, ou ele vai continuar dando golpes, e eu não sei se aí na frente, até o ano que vem, um desses golpes pode ser que seja bem sucedido, como foi de 2016 e como foi de 2018. Então, o que está em jogo é o futuro da nossa vida, dos brasileiros e do nosso país, como potência regional que ele já foi, principalmente nos governos do PT. Então, é por isso que eu queria concluir só dizendo que a importância realmente da gente participar em massa das próximas manifestações. A próxima agendada para o dia 2 de outubro e depois 15 de novembro. Nós temos que realmente mostrar para o mundo, para o brasileiro e para o mundo, que nós não queremos um governo fascista, nós não queremos um governo antidemocrático, né? Nós não queremos um governo que defende a morte. Então é isso que a gente tem que fazer. Todo mundo ir para a rua, participar dessas manifestações para poder tirar esse cara que está aí e a política que ele defende e que está seguindo com a boiada passando, por mais que tenha já quase 600 mil mortos. É isso, obrigado. Desculpa ter passado o tempo aí, mas teve mais coisa que a gente falou hoje.
Bom, Álvaro, estão me ouvindo? Pode ir lá, João, pode voltar. Então, eu vou ser o mais breve possível, 5 minutos talvez seja necessário. Só para concluir aquela relação que fala do França, então o terreno fica lá no Tamareira, né? Esse terreno de 10 mil metros quadrados, e além do França e outras pessoas questionaram essa permuta, que já foi questionada na primeira permuta, né? Inclusive pelo vereador Pedrinho, inclusive nessa época a gente estava acompanhando esse processo, que eu ficava muito lá no gabinete do Toninho. Também, e eu não sei porquê, né? O próprio Jorcelino, né? Que foi procurador do Zemil, também entrou com um processo nessa segunda permuta. Então foi cancelado, e segundo a informação, que o terreno voltou para as mãos da prefeitura. Para ver isso, é só pedir o nosso vereador fazer um requerimento solicitando informação desse terreno. É só dar a quadra, a rua, eles vão ter que dar uma certidão falando como é que está a situação desse terreno. Com relação às barradinhas, eu tive conversando com o Cláudio, que é da Secretaria de Obra, isso foi o ano passado, não só a Copada, mas acho que era parceria com a prefeitura, eles estavam fazendo realmente essas barradinhas nas estradas vicinais, zona rural. Na época ele estava fazendo até lá naquela comunidade lá, que vai ali da Barreira, me chama aquela comunidade grande ali da Barreira, zona rural, esqueci, que você vai até lá, para a região do Caeté. Me chama, gente, esqueci, mas aí, enfim. Mato Dentro? Não, você vai para o Mato Dentro, é maior. São Gonçalo. São Gonçalo. Então eles fizeram lá as barradinhas e tal, mas se os próprios produtores estão tampando essas barradinhas com terra, pô, não estou entendendo, porque na verdade essas barradinhas são para ajudar a reter as águas para que elas não vão para a estrada, né? Então tem que procurar o Departamento de Meio Ambiente, o CODEMA, né? E aí o papel do vereador, aí seria importante ele encaminhar essas demandas. Bom, questão até conjuntura, e primeiro falar ontem da manifestação, acho que foi importante, né? Mesmo que seja movimento identitário, mas o pessoal da LGBTQI+, estiveram lá, gritaram fora Bolsonaro, deram o recado deles. Né? Eu achei muito engraçado, né? Fila vamos dizer, pessoas LGTB, né? QI+, e pastores, né? Crente, com Bíblia na mão, paletó, todo... Enfim, uma cena muito diferente, né? De mundos diferentes, né? Enfim, e a questão aí desse projeto de resolução mostrou, né, que nós temos uma Câmara conservadora, uma cidade ainda conservadora. Eu mesmo, na década de 90, eu já morava não, foi 80, né? Eu morava na Bahia, eu vim aqui, nas minhas férias, fazer a campanha para o camarada Luiz Guedes, né? Pelo PSB, e tomamos uma corrida, eu e meu irmão, uma corrida da TFP, olha bem. Isso foi em 86, na Praça Tiradentes. Era só acho que tinha um boteco amigo nosso lá, nós entramos pro boteco lá, e eles não tiveram a ousadia mas correndo aquelas bandeiras enormes, né? Porque você sabe que a TFP é uma prelazia exclusiva da Igreja Católica, né? Criada há alguns anos, bem na década de 50, se não me engano, e que realmente é a extrema-direita da Igreja, né? Tradição TFP, Tradição, Família e Propriedade. Depois houve o racha, virou Arauto, uma parte hoje está no Arauto. Bom, assim, eu acho que foi importante, mostrou de que na Lafayette, né, essa questão de vereadores e vereadoras é a necessidade de a gente eleger
vereadores comprometidos com as bandeiras sociais, né? Não especificamente só com uma bandeira identitária, né? Eu sou LGTB, mas eu tenho que defender moradia, eu tenho que defender saúde, eu tenho que defender transporte, enfim. Né? E é isso que vai nos dar a possibilidade de fazer um debate mais aguçado, né? Lá na Câmara, né? De vereadores comprometidos com a vivência, né? Com a militância. Não essa coisa de pessoas, de vereadores que são eleitos pelas famílias. Então, principalmente hoje, pelo segmento mais sectário, né, da sociedade, que são os pentecostais, né? E a galera aí da Igreja Católica também conservadora, né? Passa pelo Arauto, passa pela Canção Nova e por aí vai. Bom, hoje, por exemplo, quando a gente está fazendo uma crítica ao governo municipal, é que realmente está sem políticas públicas, né? E aí eles estão trabalhando dessa maneira, né? Que eu percebo. Eu tive um lançamento lá do desenvolvimento urbano, né? Lá do prédio, desenvolvimento urbano, eu tive que levar uns papéis para olhar lá, falei, vamos chegar mais cedo e ver como é que vai ser lá as falas, enfim. Então, assim, eles estão dando uma estrutura, né? E aí, do ponto de vista de política urbana, com a estrutura administrativa mais articulada, né? Um prédio mais articulado, adequado para essas secretarias, né? Está tudo interligado ali. E eles estão contando muito, e aí, com o CTM, né? Que é o Cadastro Territorial Multifinalitário, que é um cadastro que foi lançado no governo Lula, na época foi criado o Ministério da Cidade, onde você consegue aumentar dados das pessoas, né, da população, com relação à moradia, aonde mora, se tem saneamento, se tem asfalto, se é calçamento, enfim, se tem transporte, que tem mais escola, enfim. Consegue ver, porque agora tem o georreferenciamento, né? Enfim, então assim, e está casando, eles estão trazendo inauguraram esse centro, né, municipal de desenvolvimento urbano, parece que tudo é articulado, né, com um pacote de obras. Obras que são de recursos do governo do Estado, Copasa, né, CEMIG, enfim. E com recurso, principalmente, do dinheiro da Vale, né? Esses 7 milhões, mais recursos do governo do Estado, que já está em campanha. Né? O Zema já está em campanha, inclusive está usando o dinheiro da Vale como se fosse dinheiro do Estado. Então hoje, na questão da conjuntura eleitoral, por exemplo, o PT não tem nome. Oi. João, só para não esquecer, ontem o secretário estadual de saúde esteve aqui para combinar a retomada e a conclusão do regional, do hospital regional. Foi liberado quase 1 bilhão para a reforma, foi 900 e tantos bilhões desse recurso da Vale voltado para os hospitais, né, que ficaram sem terminar. Então, assim, o que nós devemos fazer agora é isso. No ponto de vista, por exemplo, participar lá do PPA, levar as propostas, julgar pesado com relação a essas propostas que nós acreditamos, das políticas públicas, né? Articular aí com os segmentos nossos aí, enfim, porque eles estão fazendo uma coisa de cima para baixo, né? É de cima para baixo. Agora, a gente consegue conversar com esse pessoal? Consegue. O que nós estamos fazendo lá no Conselho. Tanto que tem coisas que eu nem posso, por exemplo, essa questão do impeachment aí, do impeachment não, né, do relatório do transporte. Eu, particularmente, eu não apareci,
Eu não publiquei porque é uma coisa muito mais do partido, né? Eu, dentro do conselho, eu sou presidente do conselho, eu não posso me apresentar como querendo impeachment, querendo caçar, porque tem uma relação institucional com esse povo. Então, assim, eu prefiro que o partido, né, e aí as pessoas militantes que fizeram um papel muito bacana, mas a gente acompanha o processo. Então, a gente tem esse cuidado, igual o Anderson falou anteriormente. Agora ele é presidente do conselho, então ele está tendo relação institucional. Tem coisas que você tem que negociar mesmo, conversar, não tem como você querer atropelar, né? Então, assim, eu vejo que na questão conjuntura estadual, o PT vai ter que, eu acho que vai ter que apoiar o Calil, porque a nossa questão estadual está ligada com a nacional. Nós precisamos fazer palanque para Lula. Isso é notório, não tem? É tanto que o pessoal tem um monte de gente que está liberado, está rodando o Brasil todo já fazendo essa circulação. Eu mesmo conheço uns 2 camaradas de BH que estão viajando com o Lula, visitando a cidade e articulando. É assim. O negócio é por aí, não tem jeito. E a nível nacional, está aí, está sendo colocado. Né? Bolsonaro cada vez mais esvaziando, a bola, me falo, se derretendo, e a direita querendo achar uma terceira via. Né? Não sei se vocês viram agora, me parece que o DEM e o PSL estão querendo se fundir. Né? Fundir, e aí se apresentar como terceira via e tirar o Bolsonaro fora e colocar outro nome. Enfim, não tenha dúvida. Hoje está bem claro para nós que o nome mais forte de oposição para derrotar, seja Bolsonaro ou qualquer outro, é Lula. Agora, não tem jeito Lula querer sair. Lula, PT puro. Lula, nós tem conversa com a burguesia. Porque a burguesia, queira ou não queira, ela é mais política que qualquer um de nós. É luta de classe. Isso é verdadeiro. Mas existe na burguesia também um teto. Não dá para esticar muito a corda. Olha, com Lula, é de esquerda e tal, mas não é radical. Não é radical. Lula não é radical. Lula é um moderado. E consegue conversar com todo mundo. Né? E tem uma visão. Ele tem as pessoas que estão ao seu lado dentro do partido que orienta ele do ponto de vista da economia, da relação social, do que está acontecendo no país. E ele sabe. Então, assim, terminando, a nível municipal, precisamos estar consolidando essa articulação nossa, quem está no conselho, quem está mesmo, entidades, sindicato, né? Essa relação com a sociedade, discutindo, debatendo os problemas, fortalecendo a necessidade de um fora Bolsonaro e também de um fortalecimento do campo popular na nossa cidade. Vejo que o alvo precisa, e é isso que tem que fazer mesmo, além de estar participando de atos, tal, fazendo uma maior articulação, né, a nível tanto municipal, mas também regional, né, consolidar uma liderança mais ampla, né, e a nível estadual. É isso, não vejo. Eu acho que nossos nomes têm que ir para Senado ou para deputado. Gastar nome bom para governador é fria. A pessoa você coloca o Mancha para governador com possibilidade mínima de ganhar e perde ele como deputado ou senador lá no Congresso. Porque nós precisamos fazer uma base forte. Tá? E só para fechar, nacional é isso. Todos os revertérios que está tendo o governo Bolsonaro, cada vez mais distante de se reeleger. E aí é consolidar o nome do Lula. É isso. Um abraço, boa noite a todos. Beleza, João. Ainda bem que você falou que era só mais 5 minutos. Tá ferrado. Marcelo, tá só o Marcelo inscrito aqui agora, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, são 8h46. Na fala do Marcelo, eu vou encerrar as inscrições, tá? Marcelo, mas aí eu sugiro que a gente vá até às 9 horas, tá?
E outra sugestão que eu faço, pessoal, é o seguinte: quando tiver muita gente inscrita, a gente se respeitar o tempo de 3 minutos. E quando não tiver muita gente inscrita, respeitar 5 minutos. É muito melhor a pessoa pedir outras falas, porque a gente vai batendo bola, entendeu? Fica uma pessoa fala 15, depois fala 15, aí depois não tem debate, porque não sobra mais tempo. Então acho que é muito mais interessante cada um ir falando um tempinho e pedindo, reescrevendo, porque aí dá tempo das ideias fluírem. Por exemplo, eu vou dar uma sapecada no João agora, mas ele não vai ter tempo de me responder, entendeu? Infelizmente. Mas vamos lá, eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Bom, a questão de Lafayette nós vimos foi o seguinte, né? O identitário negro votou contra o identitário LGBT. Então aí eu já coloco mais uma vez que a luta identitária ela é insuficiente. Ela é importante, mas ela é insuficiente. Ontem tinha que estar lá a representante dos negros, a representante das mulheres, dos jovens, todo mundo lá no LGBT. Nessa hora tem que juntar todo mundo, né? Então é essa questão. A Damires, né, o conselho que eu dou para ela, da próxima vez ela escolher melhor o partido dela, porque ela poderia estar com a gente, se ela tem um pensamento progressista, ela poderia estar com a gente aqui, porque a gente não ia fazer esse papelão que o partido dela está fazendo com ela. Mas aí vem aquelas pessoas, né, que PT não, porque esse PT não sei o quê, então é difícil, a gente tem que ter essa conversa aí com essas pessoas. Eu acho que no dia que a gente parar de preocupar tanto com o voto, acho que a gente vai ter mais voto. Então a gente fica muitas vezes preocupado em agradar demais o eleitor e a gente acaba tendo perdendo campo, entendeu? Então eu vejo com muita tristeza essa questão de Minas Gerais, né? Que possivelmente, muito possivelmente, vai ter que votar entre uma merda e uma bosta. Desculpe o termo, gente. Mas é isso que vai acontecer. E eu lamentarei muito se o PT apoiar alguma dessas porcarias aí, se eles forem para segundo turno. Nessa hora era a hora do PT ter um candidato próprio, delimitar campo, e se essas duas merdas forem para segundo turno, o PT simplesmente fala, o que nós podemos fazer, nós fizemos, que foi lançar nosso candidato. O povo mineiro não quis esses dois aí, agora o PT não vai estar nem com nenhum dos dois essas porcarias. Porque a gente ganha moral, gente, é assim que a gente ganha moral. A gente ficar se misturando com essa gentalha para ganhar voto para Lula, não dá. Entendeu? Por isso que a gente está nessa situação, porque a gente fica pensando assim, no dia que a gente polarizar, no dia que a gente demarcar campo, a gente vai ter derrota, sim, inicialmente, mas depois vai ficar muito mais fácil para a gente ser reconhecido, mais reconhecido que a gente já é pela população e evitar confusões como essas aí que levou o impeachment da Dilma e uma série de coisas. Né? Então, você vê, por exemplo, lá, que o João estava falando, na fila da Câmara, você via pastor com a Bíblia debaixo do braço e o público LGBT. É isso aí, gente, é polarização. Ou a gente entende isso, ou então nós vamos cometer os mesmos erros nas eleições de 2022. E 2022 não é 2002. Tá? Para o dia 2, eu proponho que nós façamos grandes atos nas capitais. Que já foi, parece que já estão até discutindo isso, mas eu concordo com essa posição. Nós precisamos fazer grandes movimentos, eu acho que a gente teria que levar isso para a nossa reunião no Fora Bolsonaro. Levar isso para a reunião do Fora Bolsonaro, eu acho que vai ser bom para o movimento Fora Bolsonaro, fazer grandes atos nas grandes capitais, vai ser bom para a nossa militância aqui de Lafayette e para o pessoal do Fora Bolsonaro, porque a gente precisa respirar, pegar ânimo, ver gente, ver companheiro nosso, ver massa, né, e que coisa que a gente não está conseguindo ver aqui ainda. Bom, passando resumidamente, pessoal, pela questão do 7 de setembro, a gente já discutiu isso, né? Eu considero que foi uma vitória do Bolsonaro, levou muito mais gente que nós nas ruas. E por outro lado, 12 de outubro foi um fracasso, um fiasco completo da terceira via.
Então, mais uma vez, que aqui comprovado que essa gente não agrega nada para a gente. Eles não têm voto, eles não têm militância. E a gente querendo fechar acordo com eles. A gente querendo essa direita civilizada, entre aspas, que é a mãe e o pai do Bolsonaro, a gente querendo esse pessoal junto com a gente no Fora Bolsonaro. Então, assim, isso daí ficou comprovado. Eles não têm voto, eles não têm militância. Foi um fracasso. 12 de outubro ficou marcado por isso. Então, querem fazer o Fora Bolsonaro dele? Que façam. Então, a gente tem que fazer isso também, galera, do ponto de vista político. Nada de aliança. Seja pelo Fora Bolsonaro, 12 de setembro, desculpe. Nada de aliança com eles, nem pelo Fora Bolsonaro e nem por impeachment. A gente não tem que assinar nada com essa gente. Eles façam os documentos deles, a gente faça o nosso. Não vamos nos misturar, porque se a gente se misturar, a gente está auxiliando eles a construir essa terceira via. Já estava a grande imprensa falando, está dizendo a grande imprensa agora, que povo na rua não quer dizer nada. O que quer dizer é pesquisa. Que pesquisa é mais importante que povo na rua. A Folha de São Paulo soltou essa pérola agora. Porque eles viram o fiasco que foi. Então, e o papelão, né, gente? Papelão do PCdoB, papelão da presidenta da Uni, que contrária à entidade que ela preside, foi lá fazer aquela palhaçada lá. Orlando de Moraes eu não espero mais nada, né? Que a gente já conhece já. E então, pessoal, era isso que eu... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Era basicamente isso que eu queria... Ah, mais uma coisinha. Queria que vocês procurassem se informar, pessoal, da situação da Argentina agora. A esquerda lá teve uma derrota nas preliminares lá, na Argentina, né? Então agora é mais um recado que a realidade dá para a gente. O que fizeram lá na Argentina? A candidata era a Cristina Kirchner. Por pressão da burguesia, colocaram ela de vice e colocaram um meia-boca lá, que é aquele Fernandes, que é um cara com posições bem de direita. Está na esquerda, mas é uma posição bem de direita. Para ser aceito e para a burguesia permitir que a esquerda ganhasse lá. E agora estão lá. Está fazendo um governo ruim, aquém das expectativas, das necessidades do povo argentino. E o povo argentino responde agora, dando uma vitória nas preliminares para a direita. Houve um racha lá, ministros da Cristina Kirchner saíram do governo, e está lá a Cristina Kirchner com esse abacalhau na mão para resolver. Então eu espero que o PT não faça isso em 2022. Faça esse tipo de discurso ameno, ou botando pessoas para nós sermos mais aceitos, botando a Heloísa Trajano como vice. Não estou falando que está querendo, tá? É porque é os boatos que rolam aí. Mas eu não duvido nada que o PT proponha isso. Então, nada de Heloísa Trajano, nada de direitista para ser candidato do Lula, para ter simpatia de burguesia. Nós temos que ter um cara do MST como vice do Lula, uma pessoa da luta do lado do Lula, é polarizar, é isso que eu aconselho, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado. Beleza, Marcelo. Seguinte, pessoal, escreveram aqui o Francis e a Rosilene. Mas eu vou lembrar você só que tem aquela questão do tempo, tá? Porque eu não vi exatamente o horário que acabou a reunião, mas vai acabar, não vai demorar muito, não. Vamos lá, Francis e Rosilene. Então, pode cronometrar o meu tempo de 3 minutos, tá bom? Deixa eu ver, eu estou tentando aqui de ajeitar para eu enxergar vocês. Beleza. A questão do Lula, ele vai também surfar na polarização, obrigatoriamente. Mas ele não é o tipo que fica se esquivando ou querendo separar, né? Ele quer arrebanhar, né? O que eu espero do Lula, é por isso que nós precisamos de, talvez, um pouco mais seguir o Marcelo, né, na posição dele, nós estamos questionando bastante, porque já o jeito do Lula é assim. Então, se nós queremos que o Lula venha mais para a esquerda, arruma a reforma agrária
caprichada, uma mídia democratização da mídia caprichada, é como que chama, a única vez que nós vamos ter condição de fazer isso. Acredito que outros vão ficar mais amarrados. O Lula, ele consegue juntar e depois ele tem que dar um tchau para um bocado de gente. Não tem outro jeito, não. Se realmente quer seguir as orientações dos nossos conselhos, das nossas conferências nacionais, por aí vai. E ele é capaz de fazer isso. E não tem nada a perder. Né? Em relação ao Eustáquio, eu acho importante a gente ver todos os lados, porque ele tem um problema. Nós descobrimos quando ele conversou com a gente. Falou assim, mas vocês nunca me ajudaram. E queria dizer, nunca me ajudaram financeiramente. O Alvo vai lembrar, o Marcelo estava lá na reunião. Então, ele tem essa sede, ou essa necessidade de ter uma estrutura para se sentir bem. Mas o cara, por exemplo, vai apoiar o Lula. Fazer o quê? Aí, por isso que é bom que ele agora leve umas boas vaias, né? E, lógico, é impossível ele voltar para o nosso partido, né? Eu acredito que, se tivesse ficado, ele seria eleito, nós íamos eleger 2 vereadores e a gente ia, como que chama, não estaria preso ao deputado estadual, porque, na verdade, o PV não é PV, né? Aqui em Lafayette. Aqui é o Glaico, que está vindo para deputado federal. E precisa do prefeito, precisa dos vereadores, né? Precisa da ex-vereadora lá, que agora da minha está substituindo, né? Então, aí ele faz um jogo também, tem um jogo bem mais jeitoso também, igual o Lula. O Eustáquio, por exemplo, coitado, fica difícil, né? Quando o Glaico chega e fala assim, olha, a gente sabe que você quer eleger vereador, mas se não for eleito, vem para o nosso partido que a gente arruma uma secretaria de cultura para você. A pesquisa, o Mário já está ganho e pronto. Então, conversando isso entre o prefeito, o deputado e o Eustáquio, é o quê, né? Coitado. Obrigado. Eu ia falar sobre outras coisas, mas pode deixar. Tá bom, obrigado. Roselene agora, e eu só lembrando aqui, faltam 9 minutos a chamada, tá bom? O meu é coisa rápida, gente. Boa noite. É só para completar as falas dos companheiros sobre ontem, o ato de ontem, né? Eu, mas a Daiane acompanhamos desde o comecinho até o final mesmo da Muvuca. E o João esqueceu de citar aí, João. Não tinha só 3 partes lá dentro, não, porque tinha os com a Bíblia debaixo do braço, LGBTQI+, e também tinha os bolsonaristas, com camisa do Brasil e tudo. Entendeu? Que nós tivemos que enfrentar eles lá na porta, eu, Daiane e Manuel Vespúcio, porque eles queriam passar na frente do pessoal que estava na fila para entrar. Então, eu, Daiane e Manuel, a gente enfrentou eles lá e barramos eles para não deixar entrar, porque eles iriam entrar. Então, era só mesmo para poder falar com vocês, porque a gente tem que ficar bem ciente disso, porque se nós saímos para a rua, a gente está saindo, mas a gente está correndo risco. Está correndo risco em todas as partes. Você vê, na porta da Câmara Municipal. Quando eu vi, foi chegando um carro atrás do outro, descia gente com camisa do Brasil, o outro com camisa do Brasil, e eles lá da porta ligando, o pessoal, vem agora que a gente precisa de vocês aqui na Câmara, vem agora, e chegando gente. E agora, se eu pegar o telefone lá e ligar, gente, estou precisando de vocês aqui na porta agora, será que eu vou ter aí à esquerda do meu lado, os meus companheiros de partido do meu lado, numa luta dessa, igual estava lá ontem? Então, é isso que a gente tem que parar para pensar, porque enquanto a gente está em casa dormindo, descansando, eles estão lá na rua, e eles estão tomando lugar, eles estão tomando posto, porque se a gente não tivesse ficado ontem, levado a caixa de som para o pessoal, dado eles suporte, não teria nenhum movimento na porta. Porque quem fez, na verdade, o movimento lá, fomos nós que levamos uma caixa de som para eles, porque eles, depois que chegou uma caixa de som lá para a música, porque eles não tinham isso. Os jovens que estavam lá, o LGBT, não tinha essa questão da caixa de som, não tinha microfone, porque a Neuza ficou de levar e não levou. Depois, em cima da hora, falou com eles que não poderia. Então, o que a gente ofereceu, falou, não, o PT tem uma caixa, a gente dá um jeito de levar a caixa e a gente vai dar esse suporte para vocês lá. Porque se eu e a Daiana não tivesse chegado,
junto no horário com o menino lá, infelizmente não ia ter nada na porta. Então a gente tem que pensar isso. Será que é a hora mesmo da gente ficar quietinha aí, esperando só? Não, nós temos que tomar conta da câmera, porque se a gente deixar o Pedrinho sozinho lá agora, eles vão jogar ele no escanteio, como eles vão, a partir de agora, jogar a Damires. Porque a Damires agora foi jogada pelo escanteio. Eu estava aqui ouvindo a reunião de vocês e ouvindo uma live com ela e o Arthur, que ela estava fazendo uma live agora com o Arthur e explicando toda a situação, porque a partir de agora ela está sendo jogada no escanteio. Por quê? Porque os projetos dela são projetos de esquerda e que o pessoal lá dentro não quer aceitar. Então, ela vai ter essa briga lá dentro agora, ela está batendo de frente, mas não consegue bater sozinho. Eu conversei com o Pedrinho ontem também, falei, Pedrinho, se você não levantar essa cabeça sua e não pôr sua voz no microfone aí dentro, você vai se murchar aí dentro. Então, Álvaro, eu já tinha falado isso, já tinha proposto antes, eu não sei se vocês fizeram, mas a gente precisa urgentemente juntar uma equipe, fazer um conselho do mandato do Pedrinho para poder a gente orientar em cima disso aí, porque a gente vai ficar para trás e, infelizmente, a boiada está passando. A gente viu isso ontem. Quando não é a boiada dos pastores com a Bíblia debaixo do braço, é o pessoal do Bolsonaro lá dentro, então está tomando conta da Câmara. Está na hora da gente aparecer e a gente botar firme. Ontem eu estive conversando com o Thales também, com o Thaleson, né, na porta, e ele falou a mesma coisa. Se a gente deixar e ficar em casa, eles vão tomar conta disso. Então, é só mesmo aí um complemento com os meninos, porque não foi só duas partes. A terceira via chegou lá, que a terceira via aqui em Lafayette, para mim, é o pessoal do Bolsonaro. E eles muito bem esquematizados e bem preparados, porque o telefone deles tocava para um, dali a pouco chegava um carro. Ligava para outro, chegava outro carro. Então, chegou bastante gente deles lá também. Então, a gente tem que ficar com o zóio bem aberto aí, porque senão a gente vai ficar para trás novamente aqui em Lafayette, e não é isso que a gente quer, né? Então, boa noite para todos, era só isso mesmo. Beleza, Rosilene. Agora, pessoal, seguinte, estão faltando 5 minutos. Não tem mais ninguém inscrito. O Francis, se quiser acabar de concluir a fala dele, a gente termina com esses 4 minutos. Tem um minuto só. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta sobre o CPI Transporte. Isso está enterrado, tem condições de levantar esse defunto e sangrar, né, esses vereadores e o próprio prefeito. Ô, Francis, antes do Álvaro te responder, o Thaleson falou ontem que vai entrar novamente. Ele não vai desistir, não. Então, é agora da gente ver o que a gente pode fazer também, tá? Gente, é muito simples. Não tem jeito. A Câmara é de direita. A Câmara é do prefeito. Eles não vão fazer. Nós não temos que fazer. O que tem que fazer é aquilo que nós já fizemos, e o que tem que fazer agora é pressionar para que o Ministério Público faça alguma coisa, porque a responsabilidade é dele. A nossa responsabilidade, o nosso vereador fez, nós fizemos, e infelizmente a Câmara, covarde que não fez. Entendeu? Não pode apresentar. Se apresentar a mesma denúncia 10 vezes naquela mesma Câmara, que diferença que vai fazer? Mas então, vamos combinar, vamos fazer uma reunião de meia hora para a gente encaminhar isso para o Ministério Público. Não sei se é partido. Nós podemos até fazer nós podemos até fazer uma visita ao Ministério Público, mas isso já foi encaminhado. A CPI ela já encaminhou, o resultado dela já foi encaminhado para o Ministério Público. Mas o Cid aqui postou que teria que ser estadual. Já foi encaminhado, Francis. Já foi encaminhado no ato da conclusão da CPI, o relatório final dela foi encaminhado para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para todos os órgãos de investigação. Só que a Câmara de Vereadores, que é aquilo que cabe aos vereadores, é um pedido de abertura de uma comissão processante contra o prefeito e eventual, lá na frente, cassação do prefeito. Esse é o papel da Câmara. É isso que nós batalhamos para que acontecesse. E isso a Câmara simplesmente abriu mão. Os próprios participantes da CPI mudaram o voto deles. Eles votaram contra a CPI que eles mesmos participaram. Entendeu? Então agora seria... O que nós temos é que denunciar isso o tempo todo para a população perceber. Isso que nós temos que fazer. Então agora podia ir, então, a Damires, o Pedrinho, o Álvaro, o Thaleson e outras pessoas ir lá no Ministério Público cobrar. Isso aí, isso nós podemos conversar. Divulgar na imprensa isso para tentar gerar um fato político. Isso aí.
É o que a gente tem que fazer. Porque apresentar a denúncia na Câmara é chover no molhado. Não faz sentido. Pode falar, Ju. Não, aí. Também seria a executiva marcar uma conversa com o Pedrinho. Só uma estratégia aí. Tá bom, vamos fazer isso sim. Nós já estamos conversando sobre isso. Então, beleza. Tá bom então, pessoal. Valeu, a reunião está para acabar. Então, vamos fazer aqui, ó. Vai encerrar em 1 minuto. Eu agradeço a participação de todos aqui presentes. E agradeço as felicitações também pelo meu aniversário. E boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Vamos torcer para o Flamengo agora. Difícil. Tá difícil esse time. Tá difícil. É isso. Nós temos que ser persistentes, João. Um abraço. Falou, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Parabéns pelo aniversário seu, tá? 50